O tema escolhido para a gente falar no canal hoje é sobre joias e a sua implicação nos sonhos. O que isso pode querer dizer? Quais as mensagens? Na verdade, esses elementos eles vão expressar o nosso coração, como é que está o nosso interior. E é possível também que tenha algumas direções. Deus também usa joias para comparar pessoas e situações. Então vem comigo e eu vou te mostrar, através das escrituras, qual o significado desses elementos. Mas se você gosta de entender os seus sonhos, eu te convido a se inscrever nesse canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha alguma dúvida, faça um comentário. Eu quero começar aqui falando de aliança. A aliança dentro da nossa cultura, o que é? É um pacto entre duas pessoas, onde ambas se comprometem a respeitar, a fazer parte, a compactuar de uma mesma vida, de caminhar juntos com o mesmo objetivo. Tá, e nas escrituras, o que aliança quer dizer? Eu quero lembrar sempre que a gente está debaixo da nova aliança, da aliança através de Jesus. Mas o que essa aliança é expressa nas escrituras? O que ela diz? Como é o nosso comportamento segundo essa nova aliança? Vem comigo para Jeremias 31, 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, se a gente sonha com aliança, a gente precisa ter em mente que uma aliança é um pacto. É um pacto onde a gente tem deveres e obrigações, onde a nossa parte tem que ser feita para que essa aliança seja perpetuada. Então, em sonho, a aliança vai falar de ter os mesmos princípios, de andar junto, de compactuar com as mesmas ideias. E a aliança, então, o sonho, ela pode estar te relembrando de um pacto que você já tenha, ou um pacto que você, ou então está apontando para um pacto que ainda vai vir a existir. Esses pactos podem falar de casamento, parceria, sociedade, pode ser até para você interceder, orar por um país, por uma pessoa, por uma região. Isso tudo pode ser simbolizado através da aliança. É muito comum quando Deus te chama para uma situação, ou quando Ele quer fazer uma parceria, te levantar para fazer alguma coisa, Ele sonhar que te dá uma aliança. Isso quer dizer que Ele está em parceria, que Ele está entrando numa causa contigo, que Ele deseja ser seu companheiro em função de um lugar, de uma pessoa, de uma situação. Sobre essa questão de aliança, eu quero destacar que a Bíblia levanta o ponto de você tomar cuidado a não fazer aliança com pessoas que têm um julgo desigual a você, que acreditam e que pensam e que caminham de maneira diferente às escrituras. Então, leve isso em consideração. Eu vou usar aqui como exemplo um sonho que eu tive há muitos anos atrás. Eu sonhei que eu estava num país e eu estava usando roupas típicas do país, mas eram roupas do dia a dia, não eram roupas de festa. E eu me casei com uma pessoa, e essa pessoa, no sonho era Jesus, e eu não conseguia ver o rosto. E ele colocou essa aliança de casamento no meu dedo. No sonho, Deus estava me mostrando que ele faria uma aliança comigo com relação a essa nação. Muito tempo depois, ou seja, hoje, eu tenho influência no meio dessas pessoas que vêm desse lugar. Então Deus mostrou através desse sonho que Ele teria uma aliança comigo com relação a essa cultura, essas pessoas que vêm desse país, para que eu as influenciasse de alguma maneira. Vamos falar então sobre anel. O anel dentro da nossa cultura, ele tem várias expressões, além da nossa vaidade, da questão da beleza, questão do status social. Ele também pode apontar para uma profissão. Isso vai depender do desenho do anel ou então da cor da pedra, porque cada um aponta para uma profissão. Então, talvez se você esteja buscando em Deus o que você deve estudar, essa é uma possibilidade. Considere se você sonha com um anel, o desenho do anel ou então a cor da pedra e relacione com as profissões. No contexto das escrituras, é muito comum que o anel venha demonstrar autoridade, domínio sobre um lugar. Você ser nomeado, você ser qualificado para uma posição de diretoria, para uma posição de comando. Reis e governadores geralmente carregavam esse símbolo na mão, um anel. E geralmente era um anel seu. O que isso queria dizer? Que aquilo que fosse imposto através desse anel estava decidido. Dentro desse contexto, então, se você sonha com anel, é possível que ele venha indicar para uma ascensão profissional, um crescimento na sua área, numa área de diretoria. Pode falar que você é capacitada para resolver situações familiares. Pode também estar falando que Deus está te dando o direito de sentenciar uma situação. Ou ainda pode falar que você está representando o próprio Deus dentro de uma circunstância. Vamos dizer que em sonho, você sonha num contexto de formatura, onde você recebe um anel. Isso pode indicar que você precisa se superar, que você precisa se esforçar para passar de nível. Ou então, que
você passou de nível, que aquilo que Deus tem tentado te mostrar, você finalmente aprendeu. O anel também pode falar de status social, honra, autoridade. Mas e se o anel estiver num lugar impróprio? Você lembra de um versículo nas Escrituras que fala como o anel em focinho de porco? Provérbios 11:22 tem um alerta para nós mulheres. Ali diz assim: como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Isso quer dizer que você está se sobressaindo demais, que o seu comportamento não está aprovado. Nesse caso, você vai usar esse significado quando você tiver o anel de alguma forma em algum lugar impróprio. Talvez no meio da sujeira, um anel de ouro no meio da sujeira, algum lugar que parece estranho. Isso vai falar de vergonha e de não estar sendo aprovado, tá? Vamos dizer que você tem um anel com o desenho de uma balança. Além da balança apontar para o direito, pode falar também sobre um julgamento, que uma sentença já foi liberada. Mas analise o que a Bíblia fala sobre ter 2 pesos e 2 medidas. Oséias 2:3 aborda joias ou anéis como forma de vaidade, adultério ou então luxúria. As joias, de um modo geral, elas também vão carregar as seguintes mensagens. Elas vão falar de consolo, favor de Deus. A mulher virtuosa é comparada às joias. Receber, ganhar joia em sonho vai falar do favor de Deus. Expressa também sabedoria, santidade. Se você não estiver usando nenhuma joia, nenhum enfeite, isso vai falar de vergonha, de Deus te punindo pelos seus atos errados. Ou ainda que Deus está te punindo por teimosia. Quando Deus expressa a sua noiva, Ele vai falar sempre que Ele adorna ela com joias. Isso demonstra compactuar com o mesmo projeto. Isso demonstra a aprovação de Deus. Isso demonstra o amor e o cuidado dele na nossa vida. Se em sonho alguém vem falar contigo e está cheio de joias, considere o que fala Ezequiel descrevendo Satanás, que na verdade ele era cheio de joias, mas se transformou em algo maligno. Oferecer joias ou dar joias de presente indica honra a Deus, que você está exaltando o nome do Senhor. Pode querer dizer também que Deus espera de você que você ofereça para Ele algo que te seja precioso. Não necessariamente uma joia, mas algo que te seja precioso. Pode ser comida, pode ser tempo, pode ser oração, algo que te seja precioso. Uma das formas de Deus demonstrar o reconhecimento dele a você é através de joias em sonho. Mas também do lado negativo, joias reluzindo podem apontar para seu orgulho ou presunção. Ter joias roubadas em sonho, isso vai apontar para castigo de Deus por lascívia e prostituição. Algo parecido com joia, mas que na verdade não é, são as bijuterias. E as bijuterias carregam uma mensagem que dizem falsidade, futilidade, engano, vaidade, ilusão. Quer demonstrar uma coisa que não tem fundamento. Então, na verdade, ela quer dizer que você quer aparentar ou alguém quer aparentar algo que não é. Através de Daniel 5:12, nós entendemos que colar ele vai falar de recompensa, de proeminência, de dom de interpretação, palavras de conhecimento, pode ser sonho, profecia ou então enigmas. E fala ainda de honra, proteção e até mesmo soberba. Braceletes ou pulseiras vão falar de casamento, noivado, vão falar de um contrato, de um acordo, ou então de engajamento dentro de um projeto. Podem falar ainda para status, responsabilidade, liderança, posição ou algo que você realiza ou que venha realizar. Eu não posso deixar de destacar aqui que Ezequiel 13, do 18 ao 20, Deus está falando de maneira específica que ele odeia, que ele não aprova aquelas pulseirinhas de simpatia. Não está aprovado diante de Deus, tá? E os brincos? O que o brinco pode dizer? O brinco vai falar de ouvir a voz de Deus ou ainda de amuleto, servir a outros deuses, colocar a sua fé ou esperança no que é profano, dar ouvidos ao que não vem de Deus. Isso está lá em Gênesis 35:4. Pelo aquilo que a gente falou hoje, deu para entender? As joias vão falar de pacto de casamento, vão demonstrar como é que está o nosso coração, ou então vão nos direcionar para alguma coisa. De maneira resumida, as joias vão apontar para alguma direção da nossa vida, algo que nós devemos fazer, Deus nos chamando para alguma coisa, ou então uma parceria, uma sociedade. Expressam também como é que está o nosso coração, às vezes até um comportamento ou um sentimento errado. Mas você sonhou? Sonhou com joias? E daí?